Se assentando para podermos valer a pena ter vindo aqui, né? Podemos estar pregando e você sendo alimentado pelo verdadeiro alimento da tua alma, que é a palavra. E eu peço que você, para isso, abra a sua Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Lá no Velho Testamento você encontra o livro do profeta Isaías. E você vá ao capítulo 41, por gentileza. Eu nem sei quantos cultos nós já abrimos com essa palavra, não faço nem ideia, mas já foram um bocadinho nesses 20 e tantos anos, quase 30 anos de pastoral. Mas quando Deus dá esse versículo, Ele sabe que eu sou apaixonado pela palavra, e essa palavra em especial eu tenho uma queda por ela. Não sei porquê, mas essa palavra aqui, ela me dá algo, dentro de mim movimenta algo muito forte, e eu sempre que eu leio essa passagem, eu me fortaleço. Isaías 41, 10. Os irmãos encontraram? Seguimos na Bíblia Almeida, revista e atualizada. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Oremos. Senhor Deus, eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Pai, que nada venha impedir de nossa alma ser saciada da fome que tem do Senhor, pois a tua palavra é o alimento da nossa alma. Então que nada nos impeça, Senhor, tanto os presenciais aqui, como os que estiverem através do virtual, ouvindo essa palavra. Que a glória do Senhor seja manifestada e o nome do Senhor seja glorificado na edificação da fé dos teus filhos, através dessa mensagem, em nome de Jesus. Liberta, meu Pai, restaura, Pai, transforma as vidas, as almas, cura, Pai, salva-as, em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho, irmãos, eu vou desligar o ventilador aqui, porque até o ar voltou a funcionar, e agora estou começando a me dar frio aqui, por causa do ar-condicionado. Então vamos lá. Amados irmãos em Cristo, antes de nós entrarmos aí na mensagem revelada para esse culto, vamos a uma breve explanação do contexto de Isaías 41. Bom, vamos ao contexto então, bem breve. O profeta Isaías estava se direcionando nesta palavra pelo Espírito Santo ao povo de Israel, obviamente, né? Povo este que, infelizmente, por causa dos seus erros, desobediências e tantas coisas mais, né? Rebeldias, estavam sendo seriamente ameaçados, e essas ameaças eram crescentes a respeito dos povos estrangeiros, principalmente duas nações que estavam ali brigando cabeça com cabeça para ser o império da época. Havia duas grandes nações bélicas assim, poderosíssimas, que estavam tomando e dominando as nações todas na terra: o povo da Síria e a Babilônia. E o povo de Israel viu que a sua eminente entrega ou a prisão era inevitável, não havia como não acontecer. Não só por esse aspecto, porque esse é o aspecto humano, é que aquele povo que tinha tantas histórias lindas de vitória, infelizmente por causa da sua rebeldia e desobediência, estavam entregues a uma profecia, e essa profecia foi Deus que deu, avisando aquele povo que por causa da rebeldia deles, eles seriam levados presos, cativos, e ficariam cativos por 70 anos, que era o preço, pagamento. Só diga para o teu irmão do lado, para ele entender o que está acontecendo aqui. Eu vou dizer, me dirigir ao meu irmão lá. Nosso Deus é justo, amém? A balança dele, irmãos, ela é justíssima. Ele é justo, ele é justíssimo. Então, não havia, eles podiam fazer o que eles quisessem, podiam implorar, que não, Deus não mudaria mais a profecia, a sentença que ele deu, que aquele povo seria sim levado cativo, porque eles infringiram os mandamentos de Deus, e a única forma de apagar aquilo lá, ou era com morte, ou eles pagarem por escravidão. Vocês estão entendendo, irmãos? Não havia como. Então, os 70 anos
determinados por Deus era o pagamento exato da soma multiplicada. Aí tem que entrar numa teologia que você não faz ideia, mas quem estuda teologia, ou já estudou, vai ficar espantadíssimo de ver que a soma multiplicada do erro deles levou aos 70 anos. Não tem como errar. É que eu não vou entrar no mérito disso, já falei, porque perderia muito tempo. Mas enfim, o contexto é esse: esse povo estava na iminência de ser, cada dia mais chegava a notícia que essas nações estavam em conflito, e uma delas se tornaria império, e que inevitavelmente, quando elas resolvessem essa situação entre elas, uma delas, que fosse o império definitivo, tomaria Israel, porque era uma nação pretendida por todos, né? E o que aconteceu? Se cumpre. A nação que se torna império naquela ocasião, o único império, é a Babilônia. E o rei Nabucodonosor ordena a invasão do povo de Israel contra as cidades de Israel. E obviamente você sabe que foi levado cativo. Aí entra toda aquela situação que a glória de Deus se foi, né? Que a vergonha, ficou um povo envergonhado porque a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, enfim, que vergonha, né, mas foi muito triste. Mas esse é o contexto principal, porque Deus, devido à desobediência e à rebeldia do seu povo, havia já profetizado isso, e eles estavam vendo cada dia estar mais próximo aquilo lá, e era inevitável que aconteceria, e aconteceu. Só que havia também uma profecia de Deus para o período do cativeiro. Essa é a profecia: não temas, porque eu sou contigo. Essa é a profecia prevista para o cativeiro: não temas. Quer dizer, vamos traduzir a palavra: vocês vão ser levados presos, mas eu tenho uma promessa dada a Abraão, meu amigo, e vocês são descendência deles. Por amor a Abraão, eu não vos abandonarei, embora vocês se sentirão abandonados. Mas imagine o que Deus está querendo dizer naquela época. Vocês estão vendo isso acontecer? Essa é a situação terrível que aconteceu? Tudo bem, é terrível, é. Porém, seria muito pior se Deus não estivesse guardando. Vocês estão entendendo, igreja? Então, é isso que Deus quis dizer para eles: olha, eu tenho uma promessa, e eu vou exatamente cumprir. Vocês vão ficar 70 anos escravos, vão ser chicoteados, vão ser humilhados, vão passar por tudo, mas é o pagamento de um erro de vocês, de vários erros. Tem um detalhe: mas eu estarei com vocês lá também. Eu não deixarei de cumprir minha promessa, pois um dia os levarei de volta. Quando cumprir o tempo em que eu determinei, os levarei de volta. Amém, igreja? Então Deus diz que não desampararia eles, que mesmo eles em cativeiro, Deus os guardaria do mal. E aí então vai entrar nesse molho todo aqueles que são obedientes, que ainda tinham um pouquinho de temor. Olha, eu sei que eu estou passando por isso, mas nós cavamos isso, nós provocamos isso. Então, eu vou ficar quieto, obedecendo, passando por isso e adorando o Deus vivo, porque Ele tem uma promessa, e essa promessa é que no tempo devido Ele vai nos levar de volta. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo, amados? Esse é o contexto de Isaías 41, tá bom? Então não vou me alongar, tá? E obviamente isso aconteceu, né? 70 anos depois, um outro império se formou, o Império da Pérsia, cujo rei era Dário, né? Ciro. E aí o Ciro assina uma sentença, e não vou entrar em muitos detalhes aqui, senão eu teria que explicar, pegar os endereços. Não. Então, o Ciro é o responsável, um rei ímpio que Deus levantou, e ele temeu a Deus, ele declarou o Deus do povo de Israel como o único Deus do planeta. Então, esse é um rei ímpio que foi usado por Deus, inclusive para que eles voltassem para a Babilônia, para Jerusalém. Só que esse rei depois, aí entra numa outra situação, né? Uma parte voltou, a outra insistiu em ficar lá, né? E depois, mais na frente, um outro rei que assume o lugar de Dário, de Ciro, que é Dário, né? O rei Dário. Esse rei, então, ele é informado que aquele povo que ainda está ali é um povo que foi dado uma sentença de misericórdia para eles, pelo rei, um dos reis daquela nação. Ele pega e acha nos arquivos tudo isso aí e fala: o que eles estão fazendo aqui ainda? Sendo até empregados de algum? Não, de forma alguma. Então aí esse rei, esse é o que vai
coroar eles com muitos bens, e faz Israel voltar riquíssimo para Jerusalém. Aí entra aquela outra parte que entra, que o rei oferece até um exército para acompanhá-los durante toda a caminhada no deserto. Vocês se lembram que eu comentei com vocês? O exército vai apoiando vocês, porque há muitos saqueadores nesse caminho longe até Jerusalém. É uma caminhada no deserto muito grande, tem muitos salteadores, ladrões, né, do deserto, piratas do deserto, né? Hoje falaríamos assim, eles chamavam de salteadores, que podem matar, sequestrar suas mulheres, suas crianças, seus animais, né? Porque eles voltaram ricos, o ouro e a prata que está indo dentro com vocês aí, pelo tempo que vocês ficaram aqui, o pagamento de escravidão. Olha o que Deus faz, amados. Então eles estavam voltando vitoriosos, amém ou amém? Só que aí, quem representava o povo naquela época chega para o rei e fala: rei, nós não carecemos que o Senhor nos acompanhe, porque o mesmo Deus que proveu tudo isso, a nosso retorno, proverá a nossa proteção. E aí você já conhece a história, que eles atravessam todo o deserto, meses e meses de viagem, e não foram saqueados em nada. Isso era impossível acontecer. Tanto é que o rei fica muito preocupado, mas vamos lá então, mais uma história do povo de Israel, né? Como aquela da Daniel na cova dos leões e tantas outras, né, amados? Que os reis ficam encantados de ver esse Deus maravilhoso. Amém ou não amém? Mas enfim, o rei ímpio, hein? E o povo que é de Deus fica... Gente, eu estou dando aula para as crianças. Aliás, se você que é mãe ou pai, ou é responsável por alguma criança da escola bíblica, posso pedir um favor? Por curiosidade, pega a matéria dos teus filhos, não as provas, para ver se está indo bem, se não está. Veja o que Deus faz nas provinhas, nas histórias. Você vai ficar encantado o que Deus faz com essas crianças e esses pré-adolescentes aqui na escola. Eles têm conhecimento que muitos de nós não temos. É coisa tremenda o que Deus está fazendo, amados. E o que eu vejo acontecer, duro que eu revejo as histórias, porque isso aqui eu já li 6 Bíblias, né? Sei várias traduções, então a gente fez teologia, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas eu não sou doutor em nada, só tenho até dificuldade de guardar endereço bíblico, porque é necessário que sempre que ele cresça nós diminuímos. Eu estou comentando isso porque eu já li muito a Bíblia, já estudei a Bíblia, Deus já me revelou tanta coisa, mas ainda continuo, porque eu tenho que fazer um resumo para eles na escolinha, né? E ali, amados, tem riqueza de detalhes que você vê claramente acontecendo de novo. Da mesma situação acontecendo no meio do povo da igreja. A mesma situação que o diabo criou para aquele povo cair, imediatamente. Só por Deus. Por isso que minha filhinha saiu correndo aí. Mas tá bom, Deus vai dar. Ela entrou com providência lá. A Priscila, nossa Karine, saiu correndo porque caiu um painel da empresa dela. E ela foi chamada às pressas. Ela é gerente da empresa, né? Então, você viu a Priscila saindo correndo e foi em função disso. Eu fui informado agora aqui. Vamos orar para que dê tudo certo lá. Em nome de Jesus, né? Amém? Mas vamos voltar para cá. Então, amados, é incrível. Se você tem filho na escola bíblica, ou se você é um curioso e gostaria de saber, pastor, manda para mim um pouco. Eu tenho todos eles guardados. Eu mando para você em PDF. Só que assim, tem que ter paciência, né? É estudar a Bíblia numa linguagem que eu levo para eles. Tá? Era mais fácil de entender. Mas, enfim. É isso que aconteceu. Se você... Acontece a mesma coisa daquele tempo, acontece hoje de uma outra maneira, mas o diabo é o mesmo, ele age do mesmo jeito. Mas enfim, Deus então prometeu que guardaria, que guardou e que eles retornariam e retornaram. Então é isso que aconteceu, tá? Esse é o contexto de tudo. Agora vamos trazer um pouquinho para nós aqui. O importante é nós sabermos de que as promessas dadas a Abraão, porque veja o que ele fez. Vocês estão desobedientes, estão rebeldes, estão fazendo tudo segundo a mente humana de vocês, achando que pode ofender o meu servo, dizer que ele não é mais líder de vocês, nomear um novo líder, exigir um novo rei, exigir um rei, não me consideram nada. Isso é Deus falando através do profeta na época em que eles exigiram um rei, quiseram trocar a liderança de Moisés, não aceitaram o sacerdócio de Arão, né? Tudo isso aí, né? Daí Deus fala o seguinte: vocês não querem aceitar? Então tá bom, hoje mesmo reúne esses teimosos aí, que ainda insistem, mesmo depois de todos os sinais que eu fiz, que eu quero mostrar hoje quem sou eu e quem são meus escolhidos de verdade. Aí quem já sabe da história sabe que
Corá, Datã e Abirão, né? Foram os rebeldes, com suas famílias, os seus amigos, levantaram e conseguiram mais 50 rebeldes das suas tribos, e aí Deus então manda abrir um buraco, ficam indo nas suas tendas, ficaram tudo reunidos na tenda deles, e o povo ficou para lá de cá, se afasta desse daí. Aí Moisés fala, quem está comigo venha para cá, quem está com eles fica ali. Ficou lá 50 rebeldes e aqueles 3 rebeldes que queriam tomar o lugar de Moisés, né? E não aceitavam o sacerdócio de Arão. Aí o que acontece com a terra? A terra se abre, abre a boca a terra se abre, e para quem não sabe, havia um abismo, um buraco negro, você não via, só subia um calor muito grande, que era fogo que estava lá. Tanto é que o grito, quando eles caíram, era um grito de horror, que não acabava o grito, e quando acabou o grito é porque queimou, e a terra se fechou. Vocês acreditam, amados? Eu vou falar para as crianças essa manhã aqui, vocês acreditam que no dia seguinte eles estavam murmurando de novo? Mas no dia seguinte, a Bíblia fala, no dia seguinte desse fato, eles estavam murmurando de novo. A Bíblia deixa bem clara, no dia seguinte, murmuravam contra Moisés e Arão novamente. Vocês viram, amados? Amanhã nas escolas vão ver isso, vão ficar até revoltados. Mas é o que acontece, amados. É o que acontece. Infelizmente, é o que acontece. Então, irmãos, trazendo para cá, quando então Deus fala, olha, vocês são rebeldes, vocês não me ouvem mesmo, vocês querem ter os seus próprios raciocínios, se acham demais, né? Então tá bom, então vocês vão ser levados cativos, tá? Vão ficar 70 anos de molho, depois eu tiro vocês de lá, porque eu tenho uma promessa, não é por causa de vocês, é por causa da minha promessa, a minha palavra dada, empenhada ao meu amigo Abraão, que não hesitou em sacrificar o próprio filho porque me amava, amém? Então, você sabe de quem eu falo, Abraão, né? Sacrificando Isaac, né? Mas Deus não deixou. Então, amados, a Bíblia nos revela algo tremendo, que eu acho que isso vai deixar você mais contente. Um pouquinho de coach, para quem gosta. Vá lá em Romanos, por favor. Romanos 8. E quando você vai, aleve um pouquinho o teu irmão que gosta de coach do teu lado aí. Desculpa se tem alguém que gosta. Romanos 8, 16 e 17 também. E diga para essa pessoa enquanto ela procura, tem boas novas, amém? Tem boas novas, e a boa nova é essa aqui, amados, Romanos 8, 16 e 17, vamos lá? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está aí uma boa notícia. Só que essa notícia ela é boa, maravilhosa, assim como também de Gálatas capítulo 3, vamos lá em Gálatas capítulo 3, também é uma ótima notícia. Nossa, como é gostoso só pregar isso, né? Olha que maravilha, olha a notícia de Gálatas 3, 29, olha que notícia boa, gente, olha que maravilha. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Diga glórias a Deus. Então tá bom, maravilha, isso é puro coach, né? Deus falando, vocês são demais, eu amo vocês de uma maneira tal, né? Só que nós não somos coach, nós somos pregadores da verdade, e a verdade, você tem que ligar isso aí a Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a minha voz, depois você faz um teste, lê Deuteronômio 28 inteirinho, aí você vai entender o que eu estou falando. Se atentamente ouvires a minha voz, e obedecer os meus mandamentos, e todos os estatutos que eu dei ao meu servo Moisés, as bênçãos citadas aqui irão correr atrás de você e te alcançarão. Aí ele vai falar de um monte de bênçãos, todo coach prega e gosta de ouvir. Nossa, que maravilha. Só que vamos pular a parte ruim, né? Mas tem a parte lá que não é ruim, é o peso da balança, amém? Porém, se insistires em não ouvir a minha voz, em desobedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, todas essas maldições, elas correrão atrás de ti e te alcançarão. Aí você vê a relação de maldição que tem lá, está lá, determinado por Deus. Esse é o Deus verdadeiro, o Deus que tentam esconder de vocês, amém, igreja? E que muitos não entendem porque o pastor fala que eu estou apresentando um Deus vivo, o Deus da realidade, amém?
Agora, será que por essa boa notícia, para quem tem temor a Deus, para quem tem realmente lutado, se esforçado para obedecer, permanecer só debaixo de bênção, será que essa aqui é uma boa notícia mesmo? É uma boa notícia? Saber que você é filho de Deus? Amém ou amém? Poxa, que bom, né? Saber que é filho de Deus. Que naquele dia você vai ser recebido como filho, porque você aceitou o filho dele, o sacrifício vicário do filho dele. Reconheceu que você não tem mérito nenhum, foi dele todo o mérito, amém? Então, isso é muito boa essa notícia. Mas para isso você tem que confirmar isso vivendo a palavra dele, dando crédito para a palavra dele. Entende o que estou falando, amados? Então está aí, ó. Esse Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, amados, Deus, Ele nos ama, não ama o pecado, Ele nos ama e quer nos tirar o pecado. Então, lembra da mulher pecadora? Atire a primeira pedra quem nunca pecou nela, para tirar. Ela estava condenada a ser apedrejada, morta. Jesus simplesmente falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou. Eles abandonam as pedras, os mais velhos, os jovens, tudo sai tudo embora. Aquele monte de pedra fica no chão. Ela fica espantada a ver as palavras de Jesus e fala para ela: ué, cadê os seus acusadores? Essa é a hora que ele levanta a cabeça e fala: ué, cadê seus acusadores? Não estão mais aí? Foram todos embora? Foram. Se ele pudesse alongar a conversa, se ele quisesse, ele, olha, todos eles eram pecadores. Se você entendeu a minha meia palavra, todos eles eram pecadores igual ou pior que você, e eram merecedores do mesmo castigo que você foi. Eles adulteraram a minha palavra. É o pior dos adultérios. Você adulterou na carne com o seu marido. Eles adulteraram a minha palavra. Esse adultério não tem perdão. Vocês estão entendendo, gente? É que Deus não estendeu essa conversa com ela, mas para quem é um mínimo de entendimento bíblico, sabe que ele quis dizer isso. Eles não te acusaram? Aí ele vai e fala a palavra que muitos escondem também. Vamos esconder o Deus verdadeiro, né? Que olha como Deus é amoroso, ele perdoou ela. Ai, como Deus é amoroso, ela era uma prostituta, ela estava pregando, olha como Deus perdoou. Deus ama todos eles, né? E por que não fala o final da frase de Jesus? Vá, né? Vá, não peques mais, né? Há uma condição sim, né? Vá e não peques mais. Agora sim, amados, diante desse breve contexto do que é Isaías 41, vamos entrar, mas vai ser bem objetivo. Não se preocupe que alguém vai falar: nossa, agora que ele vai entrar na mensagem 9 e 10 da noite. Não, vai ser muito breve. Eu vou procurar fazer o mais resumidamente possível, que eu acho que já deu uma mensagem suficiente para alguém sair daqui renovado, né? Mas vamos lá, agora sim vamos entrar em Isaías de novo 41, 10, que diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Amém? Alguém tem noção? Acho que alguém já viu falar isso já. Alguém tem noção de quantas vezes a palavra não temas está na Bíblia? 366. 366. Mas não é 365 anos? Glórias a Deus, olha como que sabe, né? A palavra não temas está 366 vezes na Bíblia Sagrada. Amém? Mas por quê? Porque é uma por ano. Deus dizendo todos os dias: não temas, eu estou contigo todos os dias. Desde que você nasceu, eu estou contigo todos os dias. Mas por que 366? Está aí a resposta: porque tem ano bissexto. Então Deus não deixa escapar detalhe algum. O 366 é justamente para o ano bissexto. É para dizer: nem no ano bissexto eu vou te deixar. Diga amém? Tá bom? Então tá aí, esse é o Deus que a gente serve, amados, um Deus vivo. Quando ele diz não temas, é para que realmente a gente não tenha medo. Por quê? Porque ele está em nós. Mateus 28, 20, vamos lá? Eu tenho que dar uma corridinha agora, amados, por causa do horário, tá bom? Mas acho que o mais importante, vocês já pegaram, já entenderam aonde Deus quer chegar. Por isso que eu vou ser bem objetivo agora com essa pregação para nós, porque Deus já falou o que queria falar essa noite, já vai libertar quem ele quis que entendesse a palavra dele. E eu quero crer que todos aqui foram escolhidos para isso, por isso que estão aqui ou no virtual com a gente. Então, quando Deus diz não temas, é para que realmente nós não tenhamos medo de nada, porque ele está em nós. Lá em Mateus 28, 20, a parte B, Mateus 28, 20, ele na parte B, na parte final diz: e eis que estou convosco, quantos dias? A prova está aí, todos os dias. Isso vai ser até quando?
até a consumação do século, ou seja, até o final dos tempos, até o fim deste mundo. Diga amém? Então está aí, por isso que ele não temas, mas eu vou estar com vocês o tempo todo. Temos que ter isso definitivo em nossa mente e em nosso coração, amados, porque se nós não aprendemos isso definitivamente, vamos começar a duvidar de Deus, e dúvida nos traz consequências seríssimas. Então, amados, não deixe que o medo te arraste para a mentira, para o engano, porque é isso que ele quer fazer. A seta do diabo é arrastar você para o engano, para ficar. O que o medo causa? O medo causa justamente essas coisas, causa você desespero, causa uma série de situações. E não adianta você, então, sabendo nós que estamos num mundo que jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, e que nós só estamos de passagem aqui, nosso negócio é na eternidade, e sabemos que muitos de nós não vão passar aqui à toa, não, vão passar no meio de batalhas e guerras e guerras e guerras, é o tempo todo, que o inimigo quer que você renuncie a sua fé e perca a sua eternidade, como ele perdeu a chance de ter a eternidade com Deus. Ele vai ficar preso num lugar que vai ser fechado, assim como o chão se fechou, vai ser fechado aquele abismo, nunca mais se ouvirá falar de Satanás, dos anjos caídos, muito menos daquelas almas que foram lançadas naquele fogo. É o mesmo buraco, amados, só que agora é um buraco maior, né? Para engolir muito mais gente. Então, amados, voltando para cá, entenda isso. Nós temos que entender que nós não podemos arrastar uma luta espiritual, porque o medo é uma luta espiritual. Você tem que enfrentá-la com as armas de Deus. Se você tentar enfrentar qualquer situação espiritual com as armas humanas, você vai bater em ferro frio, vai martelar em ferro frio, vai perder seu tempo. Como aquela mulher do fluxo de sangue, hemorragia, 12 anos, né? 12 anos padeceu, e ela então gastou tudo que tinha. Quer ver onde está na Bíblia isso? Lucas, vamos lá, Lucas capítulo de número 8. Olha, para quem não sabe, essa mulher, ela era uma mulher de posses, porque ela tinha posses, ela perdeu tudo, por causa da saúde, amados. E ela gastou tudo que tinha com a medicina, com médicos. Lucas 8, do 43 ao 48. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, gastou tudo. Veio por trás dele, por trás de Jesus, e lhe tocou na orla das vestes, e logo ele estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem é que me tocou? Todos, como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: quem te tocou? Quem me tocou? No versículo 46, contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, né, aproximou-se trêmula, prostrando-se diante dele, e declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia lhe tocado, e como imediatamente havia sido curada. Então Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Aí tem um pouquinho de teologia atrás disso. As mulheres não podiam se dirigir a um profeta, e até então ninguém sabia que ele era Deus ali, né? Muitos achavam que ele era um grande profeta, e era proibido as mulheres irem ao encontro de um profeta onde tinha homens na reunião. Ninguém podia se dirigir, nem olhar para o profeta. Tinha um dia específico para as mulheres se aconselhar. É uma cultura daquele povo lá, mas tem muitos países daquela região ainda são fechados até hoje. Então, por isso que ela trêmula, ela ficou com medo de ser punida, de ter infringido uma tradição, de tocar no profeta, nas vestes do profeta. Então ele falou: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Diga amém? Então, está aí, amados. Aquela mulher, ela venceu o medo, e ela tinha já gasto tudo que tinha. Isso é lutar o espiritual com o físico, é perda de tempo. Então, amados, entenda uma coisa: medo são sombras. Eu ouvi essa frase e eu fiquei impactado por ela. Medo são sombras. E para pensar, a sombra ela acontece por causa do quê? Por causa da aleluia. A sombra só acontece por causa da luz. Se há luz, a sombra está ali. Então o medo é uma sombra que fica te rodeando o tempo todo ali, não é? Fica te rodeando, lançando um monte de situações na tua mente. É o diabo, como diz a palavra em 1 Pedro 5,8. Para quem não sabe, está lá em 1 Pedro 5,8. Diz assim, 1 Pedro 5,8, está escrito assim:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em Olha, como é que a sombra fica? Fica ao redor, né? Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então está aí a prova que as sombras elas estão nos rodeando. O medo é como sombras que nos rodeiam, né? Então, amados, precisamos, em nome de Jesus, entender que a luz está em nós. Por isso que temos sombra, por isso que tem perseguição. É como ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Amém, amém? Você não vê maluco atirando pedra em árvore venenosa para pegar o fruto lá e comer o veneno. Você vê atirando num pé de manga, né? Então, por quê? Porque ali tem coisa boa. Então, as sombras são ações malignas tentando apagar a luz que está em você. Você entende, amados? Então, o que a sombra fala? A sombra é a voz do diabo, né? A voz do diabo fala assim: você está só, hein? Nessa você está sozinho. Só que a voz de Deus fala: não temas, porque eu sou contigo, jamais te desampararei. A voz da derrota, a voz da sombra, ela vai dizer: olha, dessa vez você está derrotado, você vai ser derrotado, não há como você vencer essa luta, não tem como. Pense bem. A voz da sombra fala sempre assim, pense bem, analise pela mente humana, né? Mas a voz do Deus vivo fala: eu te garanto que se você crer em mim, verás a minha glória, e será assim, como a minha palavra determina, mais que vencedor em Cristo Jesus, por aquele que te amou. Diga amém? Glórias a Deus, né? Então, essa é a voz da sombra, tentando o tempo todo te intimidar, né? Você vai morrer, hein? Essa enfermidade veio para te matar. Aí Jesus fala: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Enfim, a voz do medo é uma seta disfarçada que é lançada para nos fazer desistir, parar de tudo. No entanto, Jesus veio para colocar as coisas no seu devido lugar e nos fazer avançar sempre. Com Jesus só se anda para frente, não se olha para trás. Mas para isso nós precisamos estar sempre cheios da glória de Deus, da unção, da presença de Deus, do Espírito Santo em nós. Amém? Se não for assim, você não vai ter fé. O único que pode testificar da fé, da palavra pregada, é o Espírito Santo. E a fé, a convicção, a certeza te dá justamente a chance de você obter a vitória. Então, no nome de Jesus, pense nisso. Então, amados, nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo e cheios de fé. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Enfim, se você crê que realmente Deus habita em você, Ele é o Senhor e te fará vencer qualquer adversidade. Não olhe para as circunstâncias, não fique dando ouvido à voz da sombra que te coloca medo. Tão somente creia que Deus habita em você. Então, há uma mensagem de Jesus para finalizar Mateus e também finalizar a nossa mensagem. Lá no capítulo de número 24, quando Jesus se despede dos discípulos, pertinho da despedida dele, no capítulo 24, quando ele é interrogado sobre quais sinais que virão no final do tempo, etc, etc, lá no versículo 13 de Mateus 24, ele deixa claro uma coisa, isso é muito claro, mas está aqui, será que eu vou vencer? Será que eu vou ser salvo? Essa é a pergunta que não quer calar dentro de nós, né? Será que eu vou vencer? Será que eu vou ser salvo? Então, diz o Senhor: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Sigamos firmes e confiantes. E se temos que andar pela cabeça de alguém, ande pela cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Amém? Pare de conversar ou de dar atenção para quem tem menos fé que você. Você não vai crescer em nada. Perigoso até te roubar a fé. Procure andar com quem tem a mesma fé ou tem uma fé maior do que a sua, que aí você vai aprender muito. Amém? E não confunda fé com conhecimento bíblico, tá? Fé, ela é respondida em ações. Amém? Veja a atitude de alguém que você vê se ela tem fé. Amém? Exemplo, missionária Leandra, missionária Terezinha. Nunca me esqueço dessas duas pessoas. Missionária Terezinha, o filho na frente da casa é atropelado e morto. Ela cai de joelho e fala: bendito seja o Senhor que recolheu meu filho para ele. Que mãe tem coragem de fazer isso? Sabia que ela fez isso?
caiu de joelho e falou: bendito seja Deus que recolheu meu filho para ele, porque é dele, pertence a ele. Missionária Terezinha. Segunda missionária que me chama a atenção, irmã Cleide, morrendo dentro do hospital. O médico já deu a sentença. Cansei, ele saiu lá de dentro suando e já desistindo. Saiu a porta, nós vimos pelo vidrinho. Chega. Quem são vocês? É a mãe dela, eu sou o pastor dela, essa é a neta dela, eu, irmã Leandra e Francineide. E o médico saindo cansado de quase 15 minutos tentando fazer ela ressuscitar. Lá é cansativo, né, fazer uma pessoa ressuscitar. E você vendo pela janelinha tudo aquilo ali. E o médico sai e fala: não tem mais jeito. Lava a mão. Aí, pelo que eu estou vendo, você, senhor pastor dela, então pelo jeito vocês são crentes, né? Então, ore pelos deuses de vocês, porque da minha parte não tem mais o que fazer. Ela, mais que gente, imagina aquela baixinha. Estou falando de 20 e tantos anos atrás, irmã Leandra. Escuta-se bem o que o senhor está dizendo, que eu vou dizer para o senhor. A sua palavra não é a palavra final. Eu estou dizendo que minha filha é promessa desde o meu ventre. E ela vai sair desse lugar aí e ainda vai congregar comigo. Vai ser uma bênção de Deus. Enfim, não vou entrar mais em detalhe, que a vida deles eu não posso entrar. Mas tinha um motivo de ela estar lá. Tá bom? E ela saiu de lá, e daí então, hoje é a irmã Cleide que você viu aí, né? E seguimos assim em frente. Então você não vê fé por palavras, nem por conhecimento de Bíblia. Você vê fé em quem aplica em ações naquilo que está vivenciando. Amém? É uma questão de você ver o mau tempo e falar: vento, cara, vocês não viram, eu estava orando, vocês não sabiam que eu estava orando, eu estava repreendendo, anulando, paralisando, não é clamando. Essa é a oração de quem não tem sabedoria. Deus, pelo Senhor, ai, que eu estou nervoso, eu estou desesperado, esse vento, Senhor, misericórdia. Meu Deus, o Deus vivo mostrou a sua maior misericórdia quando deu o seu filho naquela cruz. A oração de um cristão é: Senhor, vou usar a autoridade que o Senhor me deu agora. E começa: vento, eu estou usando a autoridade que Deus me deu, cala-te agora. Eu estou te ordenando pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Se você não obedecer, Ele enviará fogo, te queimará, te consumirá antes do tempo determinado. Ameaça, amados. Ameaça, porque são demônios, espíritos que agem nisso aí. E eles morrem de medo de serem exterminados antes do tempo determinado, que dá um tempo de serem exterminados, que é o dia do abismo, né? Pois que algum deles, naquele homem endemoniado, chegam: Jesus de Nazaré, por que o senhor está vindo? Não é tempo ainda. Olha só, quem conhece essa passagem sabe. Olha o que eles falam: não é tempo ainda, não é o tempo ainda. Porque eles viam que não era o tempo, Jesus estava ainda aí, né? Então, há um tempo determinado para todas as coisas. Eles pediam, sabendo que não era o tempo de serem exterminados, eles falaram: então nos dê pelo menos a chance de entrar naqueles porcos. Aí eles entraram em mais de 200 porcos, e os porcos se jogaram o precipício abaixo, né? Então, é só para você saber que existe tudo isso no mundo espiritual que as pessoas infelizmente não entendem. Mas eu quero crer que você já está entendendo, e que você sai daqui hoje com uma visão totalmente diferenciada do que é o reino de Deus. Amém? E é por isso que nós estamos nesse culto. É o culto de libertação. E sabe quem que habita em você? Quem que habita em você? O Espírito de Deus, o próprio Senhor. Eu estou batendo: se você abrir, eu e meu Pai, e entraremos e faremos morada. É lógico que ele está falando da terceira pessoa. Eu e meu Pai, está dizendo: nosso Espírito vai entrar em você e vai fazer morada. E Ele é o que vai consolar vocês, vai vos orientar, vai vos guiar, vai testificar de tudo que eu falo. Amém? É Ele, é o outro Consolador. Então não temas. Por isso que quem que habita em você? De novo eu pergunto, você responde: quem que é? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, amados, e se Ele habita em você, o que é Deus? Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. Então, por isso que a passagem de 1 João capítulo 4, versículo 18 fala: no amor não existe medo. Diga amém? No amor não existe medo. É o tema dessa mensagem que você viu lá na chamada. No amor não existe medo. Ou seja, se o amor habita dentro de você, se Deus está aí,
Quero ver trevas chegar perto de você. Não chega, mas não chega. Deixa eu tocar na carne. Meu filho está merecendo, está um pouquinho rebelde, só toca ali na unha dele, tá? Toca naquela área da vida dele ou dela, mas na alma não. Na alma não. Diga amém? E quem você é, se não alma? O que você é, se não uma alma vivente num corpo, e que um dia vai deixar esse corpo, e vai ver que realmente você é espírito. É uma alma vivente em um corpo, que tem um fôlego. Esse fôlego é o espírito que é de Deus. Diga amém? Tá bom? Então, como vai ser envergonhado aqueles que não creem nisso, né? Naquele dia, infelizmente, né? Que quando você sai do corpo, imediatamente, ou os anjos te recolhem dormindo, que te adormeceram antes, né? Assim como você é anestesiado. Quem já foi operado aqui faz assim, com anestesia? Você pode até resistir, mas não consegue, dorme mesmo, né? Mas dorme, me apaga, né? É assim que acontece. Um pouquinho antes da sua morte, você recebe uma anestesia, dorme. Sabe quem vem te colher? Os anjos te levam e apresentam, te colocam num sono, num descanso. E o que acontece com quem passa a vida inteira brincando e zombando dessa palavra aqui? Se for o dia, vai, infelizmente, imediatamente ao sair do corpo, vai ver que quem veio buscar não foram os anjos. Eu trouxe aqui um vídeo e me arrependi, mas tinha um vídeo pior. Tem vídeos, cenas reais, não é IA, cenas reais, filmados em hospitais, em leitos de hospitais, ou em cadeias públicas, pessoas tendo a visão dos demônios vindo buscar. Eu vi um vídeo, mas que eu fiquei impactado uns 3, 4 dias, eu falei, Senhor, não vou levar isso para a igreja. Você vê o desespero das pessoas, vendo quem está se aproximando para buscá-los. Então, vamos prestar um pouquinho mais de atenção na sua vida terrena, enquanto tem o fôlego, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Não fique triste, amado. Então somente entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo mais ele fará. Falando em fazer, deu tudo certo na vida. Nós aqui falando de coisa, né? Você vê? Caiu, mas deu para resolver? Acho que não, né? Vai mais ou menos. Amanhã resolve, né? Mas vai dar para fechar a empresa certinho, tranquilo. Você vê, né, amados? Faz estrago, e é uma construção nova, né? É nova. Faz estrago, não adianta. Infelizmente, todo mau tempo, chuva, vento, essas coisas, faz essas coisas. Para quem não está sabendo, é que uma serva de Deus, serva aqui, inclusive evangelista, música do Senhor, teve que sair às pressas, porque recebeu um chamado, e de que na empresa dela havia caído um painel, né? Com esse mau tempo que fez agora há pouco aqui. Mas, graças a Deus que ela está de volta aí, e vamos então finalizar essa mensagem, colocando-se em pé. Depois, se Deus tocar no coraçãozinho dela, ela busca lá ouvir a palavra pelo gravado, né? Falamos com Deus então. Você recebeu essa palavra, meu irmão? Minha irmã, recebe mesmo? De coração, de bom grado? Alegre-se no Senhor, amém? E Ele então satisfará os desejos da tua alma. Senhor Deus e Pai, aí estão as palavras que o Senhor revelou para mais um culto de libertação. Testifica no coração dos meus irmãos, Pai, como o Senhor testificou no meu, e que esta palavra venha para fortalecê-los e sair desse lugar convencidos que não há outro Deus e que não há outro caminho, Senhor, a não ser de obedecer e esperar com paciência tudo acontecer no tempo devido do Senhor. É para a tua glória que eu abençoo estas vidas e para que eles entreguem o mesmo nas tuas mãos, porque confiam no Senhor, seja qual for a causa que estão sofrendo ou passando. Não importa a situação, que eles não olhem para as circunstâncias e nem ouçam a voz da sombra, das trevas, mas ouçam apenas a voz do seu Espírito, que é santo e habita dentro do coração deles. É para a tua glória, Senhor, que eu declaro que ninguém sairá desse lugar sem ser tocado pelo Senhor e transformado pelo teu poder. Eu creio na libertação, na transformação e na salvação pelo precioso sangue de Jesus Cristo, teu Filho. Pai, tudo que foi apresentado nesse altar, ou no virtual, onde alguém me preparou um altar, já está abençoado por tuas mãos, e teus filhos não vão pegar nada de volta, vão vir buscar a vitória que hoje o Senhor entrega a eles dessa causa, e é tudo para a tua glória, em nome de Jesus, amém? Então você aqui no presencial, venha buscar o que você colocou no altar, e não esqueça de glorificar a Deus. Você na rede social colocou algo também no altar,
retire glorificando ao Senhor, exaltando e agradecendo o nome dEle, para que, em nome de Jesus, vocês possam ver aí ter a fé de vocês renovada, fortalecida e convictos de que Deus nunca desampara os seus. Amém? Então tá bom.